Quanto você perde por continuar em uma situação que já não faz o menor sentido para você? Muitas das vezes nós ficamos em vários tipos de situações que já não faz sentido. A gente está perdendo tempo, energia ou até dinheiro e continuamos nessa situação. Talvez você está assistindo esse vídeo e está passando por uma situação parecida. Eu vou trazer a exemplificação com o caso da Natalia Built. Talvez você não conheça ela, mas é uma influencer que ficou super famosa recentemente. Eu vou reagir a este vídeo e ao final deste vídeo eu vou trazer estratégias para que você não caia na mesma armadilha, que você consiga se blindar e não fique nesse mecanismo de prisão, nessa prisão que você provavelmente está. Vou trazer aspectos do fenômeno psicológico. Fica comigo que a gente vai entender melhor esse caso da Natalia Built e vai te ajudar a entender sobre esse fenômeno psicológico. Por fim, meu querido, assista esse vídeo até o final, porque isso me ajuda e me ajuda a manter esse canal. Vamos lá, sem mais enrolação, o caso da Natalia Built. O caso da Natalia Built é muito pior do que você imagina e eu posso provar. A minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né? Que inclusive é o que vocês prometem ensinar pra gente. O que faz vocês tão diferentes dos demais. Você pagaria 20 mil reais em um ingresso apenas para ser humilhado, escorraçado e taxado de fracassado na frente de milhares de pessoas? Pois é, cara. O que era para ser apenas uma simples dúvida de uma aluna na mentoria milionária da Natalia Built abriu a caixa de Pandora do mercado digital. Não quero. Você do meu grupo, não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma pergunta. Eu achei que você fosse responder com sinceridade. Não gostei. Você já reparou que de uns tempos pra cá nós fomos inundados com uma onda de mestres, mentores, coaches e gurus? Parece até uma nova religião, cara. Só que sem igreja, sem altar, só que tem palco, tem jogos de luzes, tem música alta e principalmente tem gente disposta a pagar fortunas por um milagre. Eu tô falando do mundo dos masterminds, das mentorias de alto ticket, daquele clube exclusivo onde você paga o preço de um carro popular para ouvir que se você não tá faturando milhões, a culpa é exclusivamente sua. E o pior disso tudo é que se você ousar a fazer uma pergunta honesta para um desses deuses, ele vai te humilhar publicamente só porque você ousou questioná-lo. Você tá querendo... A questão é, por que as pessoas aceitam ser humilhadas? Por que elas, sendo humilhadas, elas permanecem lá? Tem um caso famoso com o Pablo Marçal também, que um rapaz estava na mesa, pagou não sei quantos milhares de reais, e ele foi humilhado lá. Ele até reclamou que tinha sido um frango com não sei o quê, e falou, nossa, não valeu a pena estar aqui. Mas ele ficou, e as outras pessoas continuaram lá. Por quê? Por que essa moça que vai falar no vídeo, por que ela continuou lá? Por que as pessoas continuam lá? Sabe o que você tá fazendo aqui agora? Você tá querendo remar contra o tsunami. Você não viu, você não tem sensor, não. As pessoas não estão com você, é só os derrotados, cara. Você vai ver como um dos esquemas psicológicos mais sombrios, cruéis e lucrativos dos grandes gurus da internet funciona. Eles não te vendem mais conhecimento, eles te vendem a síndrome de Deus. O que você quer de mim sem pagar? Você tá diante de um rei, peça, o que você quer? E se você acha que eu tô exagerando, é só você lembrar dos shows de grosseria do Pablo Marçal que provam que a grosseria hoje é a atração principal. Hoje eu vou te mostrar como que a gente é feito de trouxa, na nossa cara, exposto pra todo mundo ver e quase sempre fica por isso mesmo. Dessa vez não. Então você que tá chegando aí agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa pra continuar de mais de 150 milhões de reais. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para... Ela promoveu um evento chamado... Esses gurus, eles têm uma espécie de poder, né? Eles acabam, através da oratória, utilizando esse poder maioral para dissuadir as pessoas. Eles passam de serem melhores, eles sabem o caminho do sucesso e muitas pessoas acabam sendo aprisionadas ali. Pode ser que você já tenha caído nessa, de ser aprisionado por algum guru, paga dinheiro pra caramba e perde. Mas por que isso acontece? Como que esse fenômeno de manipulação acaba acontecendo e a pessoa continua lá? Vamos ver mais um pouquinho assim desse vídeo, mas a gente já sabe quem são esses gurus. E eu trago esse vídeo para você não cair nessa falácia e para a gente começar a pensar um pouco mais nesse caso,
Pô, porque é chato, né? Você gasta uma grana lá e você vai ser humilhado. Chamado Moonshot Club. Basicamente, é um evento de aceleração de negócios, onde as pessoas pagam ingressos caríssimos, que giram em torno de 10, 15, mais de 20 mil reais. E tudo isso aí para, supostamente, descobrirem qual que é o segredo que ela usa, que ela tem, para alavancar os negócios e os números. A gente pode fazer isso no nosso nicho. Pega o que está sendo feito, como está sendo feito e aprimora. E estava tudo indo muito bem no evento, até que uma biomédica chamada Naê, que estava na plateia, pegou o microfone e fez uma pergunta bem simples. Na verdade, para quem pagou tão caro para estar ali, a pergunta foi, no mínimo, justa. Hoje existe muitas... É uma pergunta justa. Nossa, é muito triste. Vocês vão ver aqui, mas é muito... Dá uma chateação, gera uma emoção na gente, dá vontade de abraçar ela, de ajudar. Mas tem essa falácia do custo afundado, né? Eu vou explicar o que é essa falácia, vamos só ouvir. Mas existe esse efeito psicológico da falácia do custo afundado. Uma vez que você investiu, você não quer largar de mão aquele dinheiro, né? Você vai acabar continuando no evento. Muitos profissionais que oferecem mentoria, né? Profissionais, inclusive, tão grandes quanto a Natália Bill. E eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né? Para oferecer para as pessoas, né? No caso, para mim, que faz diferença, que vai mudar. O que tem de... a minha opinião, assim, eu não senti ainda aquele brilho, aquele desejo, né? Que inclusive é o que vocês prometem ensinar pra gente. Eu preciso entender esse brilho. O que tem de diferente? O que vocês oferecem pra gente que faz vocês tão diferentes dos demais? Porque hoje nós temos muitas opções no mercado, né? Eu não senti o brilho. Essa foi a frase. A Naê, com certeza, ela queria saber qual que era o diferencial. Afinal, o ingresso não é nem um pouco barato. É uma pergunta justa, né? É normal você querer justificar um investimento. Totalmente normal, uma pergunta extremamente justa, uma pergunta que ela pode fazer a qualquer momento. E vamos ver como que a influenciadora respondeu. 150 milhões. Então não tem. Não tem. Pode falar. Esse é o primeiro ponto. Não Quem tem. é a pessoa? Não tem. Se tiver alguém, você pode falar. Você não tem. Não tem. Só que Não tem. Não, só tô... causar. Talvez seja no meu nicho. Talvez, então, mas já colocou na minha área. Qual é o seu nicho? Eu sou biomédica. Não tem. Na área de harmonização, na área de... Harmonização? Então tem mesmo. Pode trazer. Só se for indústria. Mas beleza, indústria ok. A reação da Natália não foi uma explicação. Foi um ataque direto. Uma humilhação pública para Naê. O foco deixou de ser o produto e passou a ser puramente o ego dela. Ela basicamente disse que eu sou milionária, nós fazemos 150 milhões, todas na sua área estão quebradas e se você não abaixar a cabeça, você não é digna de estar no meu seleto grupo de vendedoras. Meu irmão, a biomédica foi escorraçada. Só que a comunidade não gostou nem um pouco disso. A pessoa, ela é humilhada ali, né? Acontece esse efeito psicológico e ninguém quer ser humilhado. Ela vai entrar ali naquela situação. Mas como ela investiu um dinheiro, né? Tem o viés do custo irrecuperável. Tem o viés, né, da falácia do custo afundado. O viés do custo irrecuperável. Você investiu um dinheiro no evento. Você foi humilhado no evento, mas você não vai embora ou as outras pessoas não pegam as suas dores. Por que isso acontece? Porque uma vez que você pagou, dificilmente você vai querer sair. Porque é como se eu investir, por exemplo, R$100 e eu for embora, eu não quero deixar meus R$100 para trás. O ser humano, por si só, ele odeia perder dinheiro. Nós não gostamos de perder de maneira alguma e isso gera um efeito psicológico. Até no caso das pessoas das bets, a maioria fica presa no vício ali, porque elas não querem sair, elas não querem deixar para trás, entre aspas, o valor perdido. Mas muitas das vezes a saída, o melhor caminho é seguir em frente e desistir. Muitas das vezes o melhor caminho é deixar para trás aquilo que já não está fazendo sentido. Mas esse efeito psicológico nos prende, porque nós ficamos pensando apenas no dinheiro. É um dinheiro que você não tem coragem, você já investiu uma quantia e você não tem coragem de deixar ele para trás. Isso aí não. Inclusive, para você entender o que aconteceu ali, a gente precisa ir um pouco mais fundo nesse buraco aí. Aquilo que parece ser um simples desequilíbrio emocional de uma milionária no palco, na verdade, esconde algo muito mais grave.
Mas ok, vai Segundo ponto. Não, segundo ponto. Não é pra você. Segundo ponto. Não quero. Você no meu grupo, não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma... Ok, eu não quero, gente, prepotência, não quero. Não gostei. É meu direito, você não vai ser bem-vinda no meu grupo. É uma sacanagem, assim, né? De colocar uma pessoa nessa situação, humilhar ela na frente de todo mundo. E assim, como que ninguém quer ser humilhado? Ninguém quer ser humilhado. E dificilmente alguém vai se colocar nessa situação, fazer uma pergunta, igual a pergunta dela foi super simples. Ninguém vai colocar nessa situação para ser humilhada, né? Para ser diminuída. A pessoa quer evoluir, ela quer crescer, ela quer manifestar um aprendizado. A pergunta dela não foi uma pergunta assim de humilhar a pessoa, mas se perguntar quantas das vezes isso não acontece com a gente, né? A gente dentro da sala de aula, a gente faz uma pergunta ou para um professor e o professor ele tira a gente, faz aquela piadinha, humilha, sendo que aquele momento seria um momento, o auge, seria um momento de crescimento, um momento de agregar, porque no final das contas, esses influenciadores, eles não querem agregar em nada, eles só pensam nisso, um din-din. Quando o vídeo vazou e estourou a bolha, muita gente apontou o dedo dizendo que a Natália Beauty tinha perdido a razão e que aquilo ali seria uma falha bizarra de gestão e crise. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque eu não sou seu presidente, mas eu entendo de marketing, cara. E no mundo do marketing, nada, irmão, nada é por acaso. E agora eu vou começar a falar pra você da estratégia, do método que alguns desses coaches, desses gurus usam e que na maioria das vezes funciona. Existe uma técnica conhecida nos bastidores do marketing como a estratégia do boi de piranha. Basicamente, ela funciona da seguinte forma. Quando um rebanho de gado precisa atravessar um rio infestado de piranhas, o que eles fazem? Os peões pegam o boi mais velho, o mais fraco, normalmente aquele que está até meio adoecido, e eles jogam na água primeiro. As piranhas vão correr, atacar brutalmente esse único boi, enquanto todo o outro resto do rebanho atravessa o rio em total segurança. Eu acho que você já conseguiu entender a analogia aqui. A Naê, a biomédica, ela teve a coragem de fazer a pergunta, só que nesse momento ela se transformou no boi de piranha da Natália Beauty. Não, talvez seja no meu nicho, então, é a questão... Posso ir? Eu sou biomédica. Na área de harmonização, na área... Harmonização? Pode trazer. Só se for indústria. Ah, beleza. Indústria ok. Tá, ok. Meu ponto. Uhum. Mas ok, vai Segundo ponto. Não, segundo ponto. Não é pra você. Segundo ponto. Não quero. Você no meu grupo, não quero. Tudo bem. Obrigada. Foi só uma pergunta. Eu achei que você fosse responder com sinceridade. Não gostei. É meu direito, você não vai ser bem-vinda no meu grupo. Perfeito. Vamos lá. Mais alguma pergunta aqui? Pensa comigo aqui, cara. O que mais une as pessoas não é o Nossa, dá uma dó, né, de ver a pessoa nesse estado, assim, como que um apresentador, uma pessoa nessa posição tem coragem de fazer, né? E a gente vê o quanto que existe uma malícia no coração do homem, né, da pessoa, assim, de humilhar o outro. E a gente vive numa sociedade que o capital, né, o dinheiro, ele acaba sendo superior, o ter, o possuir, os bens, eles acaba sendo superior a o ser, a pessoa, ao crescimento, ao desenvolvimento. Então tome cuidado se você está consumindo muito esse tipo de material. Tome cuidado com essa galera de mentalidade, mindset ao todo custo. Eu acredito sim que a gente precisa mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, mas esses gurus, eles acabam usufruindo de termos para te encantar. Usam termos como neuro, termos como a própria mentalidade, termos científicos, eles traduzem numa lógica para pegar o dinheiro e enganar a grande maioria das pessoas. E esse fenômeno de colocar uma pessoa para ser humilhada, para que os outros não repitam, isso é uma técnica assim, milenar, muito utilizada, se a gente for pensar do ponto de vista do exército, do ponto de vista de ambientes ditatoriais. E me pareceu aqui uma situação totalmente ditatorial em cima dessa garota.
O amor não é uma paixão em comum, é o ódio. É você ter um inimigo em comum. E basicamente, quando ela humilha a Anaê publicamente, tá achando ela de debochada, de fracassada, ou de alguém que não entendeu o brilho, a Natália manda uma mensagem pra plateia, né? Basicamente ela tá dizendo, se você me questionar, você vai ser aniquilado na frente de todo mundo. E isso aí basicamente ativa um mecanismo de sobrevivência na sua cabeça, porque ninguém quer ser humilhado em público. Então, automaticamente, ninguém vai questionar o que deveria questionar. E tem aquela coisa também, né? Que as pessoas que já admiram a palestrante, que estão ali decididas a comprar o curso, elas olham pra essa cena e o subconsciente dela praticamente grita, velho, eu não quero ser o perdedor, o escorraçado. Eu quero ser o vencedor, o aplaudido, o que tá no meio do grupo. Se a Natália chegou lá e... Esse é o ponto principal que a gente vai trazer aqui no vídeo. A grande maioria das pessoas vão ver essa jovem, essa mulher, essa jovem moça que fez a pergunta, como a excluída, como a perdedora, e ninguém quer ser como ela. Mas muitas das vezes as pessoas têm a compaixão, alguns têm, mas existe um efeito manada ali, que pode ser provocado por essa linguagem de ódio, essa cultura de ódio, essa comunicação de ódio, que em vez de gerar crescimento, acaba gerando mais abafamento, acaba diminuindo, reduzindo aquela pessoa, ao invés de fazê-la realmente crescer, como está sendo dito aqui. Então tem esse efeito, o viés do custo irrecuperável. As pessoas investiram dinheiro, elas investiram tempo, elas querem ver até o final o que vai acontecer. E isso acontece com a gente muitas das vezes. A gente tem um apego irracional a um dinheiro, apego irracional ao passado, às situações. Isso pode acontecer também na sua vida pessoal. Há um apego irracional a um relacionamento que já não fez mais sentido, um relacionamento que já não está fazendo mais sentido na sua vida e você não quer deixar esse relacionamento ir. Um apego irracional a uma carreira que já não faz mais sentido, você está no trabalho e não tá legal. Um apego a uma faculdade que você está e já não faz sentido, e você não consegue pensar outra rota, mas você tá ali, você tá no piloto automático, você não consegue quebrar. Muitas das vezes pode ser igual o caso dessa garota. Fui humilhada, fiquei ali e todo mundo foi conivente e continuou, ou pode ser completamente diferente. Por isso é importante a gente entender os mecanismos que nos prendem, os mecanismos que estão por trás da nossa mente, e nós temos essa falácia, esse mecanismo, esse gatilho que nos faz ficar, mesmo quando a gente já perdeu ou está perdendo dinheiro, tempo. E ela se comporta assim, então é assim que eu tenho que ser. Só que enquanto tem gente falando que é hora de converter a energia, e que essa polêmica, no final das contas, seria mais produtiva, benéfica para Natália Beauty, a realidade é bem diferente. E hoje eu vou te contar por que a gente precisa parar de supervalorizar o me desculpa e o que realmente importa quando alguém erra com você. A gente criou uma cultura onde pedir desculpa simplesmente resolve tudo. A pessoa faz algo errado, pede desculpa, todo mundo aceita e ninguém espera que nada mude de verdade. Antes do vídeo continuar, eu quero falar... Meu Deus, misericórdia. Como assim, gente? A desculpa, o pedir desculpa, ele é muito importante. Quando a gente pede desculpa, é engraçado, a gente tem que falar o óbvio hoje em dia, né? Pedir desculpa é uma forma de assumir o erro, assumir a falha, e nós, como seres humanos, nós falhamos. Tem pessoas que estão nesse extremo narcisismo, não estou falando de um transtorno, mas de um estilo de personalidade extremamente narcisística, de olhar para si como superior, melhor que os outros, e esse bichinho pode morder muitos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e muitas pessoas não têm um mínimo, um pingo de responsabilidade com os outros, principalmente influencers, pessoas que vendem o seu tempo, o seu espaço da internet para as bets, pessoas que, ao invés de trazer educação, acabam trazendo humilhação. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas aqui na internet, elas estão com dificuldade de selecionar. Nós criamos os monstros. Então nós precisamos selecionar quem são as pessoas que realmente estão fazendo crescer. E aí, por isso que eu já te peço, se esse canal, esse material é valioso para você, se eu estou te passando alguma informação de qualidade, se inscreva nesse canal, já deixa um like de curtida aí, que isso vai me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E a gente não ficar deixando crescer só influencers que fazem com que
elas diminuam os outros, faça com que os outros saiam menores, em vez de criar um movimento de prosperidade, cria um movimento de escassez com cara de prosperidade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tempo, escaneia o QR Code, está aparecendo aqui no canto da tela agora, e no boleto você tem 10% de desconto. Mais desconto no Léo Araújo e aproveita. Do outro lado da estratégia milionária estava a Naê, uma mulher comum que estava ali investindo seu tempo, seus sonhos e que foi rebaixada na frente de centenas de pessoas presencialmente, só que na internet a história foi outra. Ela gravou um desabafo bem doloroso, aos prantos, pedindo desculpas se havia ofendido a palestrante. Um evento que eu queria muito participar porque para mim mostrava crescimento, aprendizagem, não sei. Mas infelizmente a pergunta que eu fiz na hora errada, não sei, talvez da forma errada, mas em nenhum momento eu tive a intenção de ser desrespeitosa ou de afrontar, mas é que realmente era uma dúvida que era minha e talvez pudesse ser de outras pessoas. E você vê como são as coisas, né, velho? A mulher pagou caríssimo pra... Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado nesses cursos que a gente vai indo, e não é à toa que o mercado de curso ele tá caindo cada vez mais, porque acontece esse tipo de pessoas, de treinamentos extremamente ineficientes, eu gosto de chamar de palestrinhas. Então, a qualidade vai reduzindo, porque na maioria das vezes eles nem sabem como chegaram lá. Dinheiro não significa tudo, gente. Sabedoria não é igual a ser rico. Tem pessoas que têm muita sabedoria ao lado da sua casa, talvez um senhorzinho, talvez pessoas que já entenderam e que você não está valorizando. Mas esse caso dessa garota é muito triste, porque ela é uma vítima nessa situação toda. Ela que foi humilhada. E isso acontece muito. Quando a pessoa ela é vitimizada, ela sofre violência, ela começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Ela começa a achar que o problema é ela, que ela fez alguma coisa de errado. E eu quero trazer para você que está vivendo essa situação, o problema não é você. Não estou dizendo que a gente não precisa melhorar. Nós todos precisamos melhorar, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Eu preciso crescer, eu quero melhorar como ser humano, mas se você está vivendo uma situação como dessa, às vezes de violência, toma cuidado que é provável que você não seja o responsável. Converse com alguém, procure ajuda de um profissional, procure ajuda de um profissional de saúde mental, de um amigo, de uma amiga que te escuta de verdade, porque situações como essas, elas são abomináveis, extremamente tristes, elas acabam com o psicológico de uma pessoa. Quanto tempo de terapia essa garota talvez não vai precisar passar para tratar isso? Uma humilhação em público gera efeitos extremamente nocivos. Ela não precisava passar disso. Ela poderia agir de outras e outras formas, talvez entrar até com o jurídico, não sei. Vale a pena entender melhor o caso, né? Só sei parcialmente dessa informação. Mas isso tudo acaba gerando uma prisão dentro da cabeça dela. E aí eu quero trazer alguns questionamentos, alguns pontos para você, para te ajudar a não cair nessas falácias, cair nessas brigas, nesses erros, para você não continuar num lugar que já não está fazendo sentido para você ser esperto, capcioso. Até vai falar, depois assiste esse vídeo do Léo Araújo, achei muito bom, altíssima qualidade. Assista esse vídeo se você não viu ainda, porque ele pode gerar um autoentendimento para você. Vou trazer aqui então a parte explicando como você pode se proteger. Mas antes, vou te pedir para clicar no botão de hypar esse vídeo para que outros espectadores também conheçam e possam entender. E já comenta assim para mim, qual desses mecanismos tem te atingido? Já aconteceu isso com você?
Qual mecanismo mais te toca? Como que você sairia? O que você acha dessa situação? A Natália Bildt estava certa, ela estava errada, ela fez a coisa certa? Comenta aqui e me conta pra gente ter uma conversa, tá bom, pessoal? A primeira etapa, você precisa começar a ignorar o passado quando você faz um autoinvestimento. Muitas das vezes a gente investe em algo e esse projeto começa a parar de fazer sentido. E ele já está nos consumindo a nossa energia. Nós precisamos parar, fazer uma autoavaliação sobre o passado. Ignorar o passado. Ok, aquela pessoa ali, eu fiz a escolha naquele momento, agora está fazendo sentido? Como que eu estou me sentindo? Esse projeto ainda é para mim? Talvez você já saiu da estação que aquele projeto te deu. Talvez você estava em uma determinada estação, agora você está em outra. Agora é um outro momento, é uma outra hora para você entrar, para você compreender mais sobre o que você deseja, sobre o que você quer. O segundo ponto, você precisa avaliar sobre o futuro. Se você continuar dessa maneira, isso vai te agregar ou vai reduzir? Se você continuar nesse relacionamento, ele vai te fazer bem, vai te fazer mal? Se você continuar nessa carreira, seguindo em frente no que você está fazendo, vai te agregar? Vai te ajudar? Vai fazer sentido para você? É o que você busca? Não é o que você busca? Tá entendendo? Você precisa fazer uma avaliação do passado, do presente e do futuro. Um terceiro ponto que é muito importante é definir limites e critérios claros para você sair. Olha, se isso acontecer, estou num projeto tal, se isso acontecer, eu vou sair. Se o meu sócio falar dessa maneira repetidamente, eu vou conversar com ele. Se não se resolver, talvez a gente vai precisar fechar a sociedade. Eu contratei uma pessoa. Se essa pessoa não continuar, ou se essa pessoa se esvair, as coisas não fazerem tanto sentido mais, vou sair do projeto, vou tirar essa pessoa. Nós podemos voltar atrás se a gente expor, se a gente falar o que a gente está passando. Muitas das vezes a gente precisa desistir sim de certos projetos para a gente começar outros. Muitas das vezes desistir é uma grande forma de você ser vitorioso. Por incrível que pareça, muitas das vezes desistir é uma grande opção sim. E isso pode te livrar. Então a gente precisa delimitar prazos. Vou ficar nesse projeto em 1 ano e vou fazer uma reavaliação. Vou trabalhar por 6 meses nesse lugar para entender. Vou ficar 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos com este projeto até ver se está fazendo sentido. Não está fazendo sentido? Eu posso largar e começar outro projeto. É muito importante você trazer clareza disso, você ter clareza de qual caminho você vai. Entende? E aí, muitas das vezes, pela falta de clareza, como foi no caso da Natália Bildt, pela falta de clareza, você permanece em um lugar que já não faz sentido. Você entra em um projeto que não faz mais sentido, que você queria ter dito não, que era melhor você ter dito não antes e você não disse. Eu te convido a fazer essa reflexão. E diga aqui nos comentários, o que você acha desse caso da Natália Bildt? Esse caso é um caso triste, é um caso que faz sentido para você? Você acha que quem estava certa nessa situação? E dos critérios de saída, você utiliza algum desses critérios? Muitas das vezes você entende esse princípio de desistir? Você costuma desistir? Não costuma? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo, que eu vou trazer mais conteúdo sobre esse tema ou outros temas relacionados aos fenômenos psicológicos e mentais que te ajudam a crescer ou que te diminui. Um grande abraço, até mais.